Olá pessoal, Shalom, graça e paz na vida de vocês. Que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, esteja agindo de forma poderosa, trazendo o óleo da alegria, derramando sobre a tua vida, trazendo proteção, libertação, transformação. Que essa é a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Eu quero compartilhar nesta manhã uma palavra com os irmãos que veio ao meu coração. Eu já desci ao pó e pedi ao Espírito Santo que me usasse como instrumento, porque o instrumento, se ele não estiver na mão do instrumentador, ele era um ser inanimado. Ele está ali, mas ele não pode operar, porque para ele operar, para ele ser um bisturi operante que venha cortar, ele precisa estar na mão do médico dos médicos, que é o nosso Senhor. E o Espírito Santo está conosco, porque essa foi a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que vos envio o Espírito da verdade, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele vai os acompanhar, os lembrar e os conduzir por séculos e séculos até a minha vida. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é algo grande no nosso coração. Temos que levar a sério a palavra de Deus, as promessas do Senhor, porque ele diz: passará os céus, passará as terras, mas as minhas palavras não hão de passar, sem que se cumpra e venha fazer o efeito pelo qual ela foi produzida. E o verbo é Cristo, é o próprio Deus, que é a Escritura Sagrada, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um versículo que dizem que é o menor da Bíblia, João 11:35, diz assim: Jesus chorou, ponto. Esse termo, Jesus chorou, esse versículo, esse verso, está no livro do Evangelho joanino, e é uma passagem muito conhecida porque a morte de Lázaro foi quando Lázaro faleceu. As irmãs mandaram chamar Jesus, Maria e Marta, e Jesus permaneceu lá ainda 2 dias depois de que ele soube, para depois ele chegar lá e operar um milagre na vida de Lázaro, que foi um dos maiores milagres, que é a ressurreição de um ser humano após 4 dias dele ter falecido. Mas Jesus chorou neste momento, quando ele olhou ao redor e viu aquelas pessoas incrédulas, viu as irmãs chorando, viu a comoção, e ele chorou também. Chorou pelo mundo, chorou por aquelas pessoas, chorou porque o coração dele estava cheio de misericórdia. E misericórdia, essa palavra significa você se colocar no lugar do outro. Jesus estava cheio de misericórdia. Jesus sentiu no seu coração a tristeza que abatia sobre aquelas pessoas, sobre as irmãs de Lázaro, por elas conhecerem Cristo e saber que Jesus estava lá. Mas por um momento elas demonstraram incredulidade, porque elas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus estava lá. Onde Jesus está, a vida. Onde Jesus está, a vida, irmãos. Hoje ainda Jesus chora. Jesus chora por mim, Jesus chora por você, Jesus chora por aqueles que estão perdidos. Jesus chora hoje por você que está me vendo, ouvindo essa palavra. O nosso Senhor ainda derrama suas lágrimas de tristeza, de saber como que o mundo está tomado pela iniquidade, pela concupiscência,
pela banalidade da vida. Como que o evangelho está sendo jogado às traças como pérolas que dão aos porcos. Jesus ainda chora porque, apesar de ter derramado o seu santo sangue no Calvário, de ter se entregado corpo inteiro, alma e espírito, apesar dele ter passado a paixão que ele passou, o sofrimento, o vitupério, apesar dele ter levado as enfermidades como pisaduras sobre o teu corpo e carregado nos seus ombros os nossos pecados, para que pudéssemos um dia reconhecer e simplesmente reconhecer Ele como o próprio Deus e termos então a felicidade de termos vida nele mesmo, Ele ainda chora por essa incredulidade que abate a esse mundo, pela banalidade que abate esse mundo. Jesus ainda chora por ver as crianças passar pelo que passam, chora por ver os idosos passar, as viúvas, os mais necessitados, chora porque a corrupção tomou conta do ser humano e ele valoriza mais as coisas, aquelas que são perecíveis, do que as coisas que são eternas e perenes. Porque o homem está agarrado, agregado a tudo que é corrupto. Tamanha é a idolatria do poder do dinheiro, do poder da política, do poder de ter mais e cada vez mais e amar mais a Mamon do que ao Senhor. Jesus ainda chora nos dias de hoje em saber que o evangelho é deixado de lado e a doutrina do homem é aquela que sangra, que esmaga, que sequestra, que escraviza. E que o homem não consegue enxergar porque ele ama o estado pecaminoso em que se encontra. Jesus está chorando porque o próprio Cristo está sendo banalizado, envergonhado, jogado na lama e estão desvalorizando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus está chorando ainda cai lágrimas nos olhos do Senhor, porque ele sabe que muitos não verão a vida eterna, se perderam por completo devido às coisas que perecem, momentâneas. E o que ele oferece é bem maior. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Por isso Jesus chora. Chora por você, meu irmão. Chora pela humanidade. Chora por aqueles que estão cegos caminhando para o abismo. Chora por aqueles que amam a fama, amam as riquezas de forma vil. Jesus chora porque o coração do Senhor está doendo. E há um clamor muito grande dos menos favorecidos. Jesus chora, você sabe por quê? Porque a vinda dele está próxima, está bem próxima. E muitos ficarão, porque estão surdos, cegos. Estão com as mentes completamente tomadas, sequestradas pelo príncipe das trevas, pelas coisas do mundo. E eu, como ministro do Senhor, como tive o privilégio, e eu sinto privilégio,
por ter a revelação do Senhor, por Ele ter me tirado das trevas para a luz. Eu sei que muitos me recusam pelo Evangelho. Ele não tem nada a oferecer. Nada a oferecer senão a palavra de Deus. Eu não chamo ele porque ele vem falar de Cristo, ele vem falar da palavra, ele vem falar de Deus. E eu não me envergonho do Evangelho, pelo contrário, eu quero sofrer, seja lá o que for, todo tipo de perseguição e rejeição pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza absoluta que a glória da segunda casa é bem maior do que a da primeira. E que aquilo que Deus prometeu há de se cumprir. Jesus chora e eu choro, e os verdadeiros homens de Deus choram, porque a cegueira em que se encontra a humanidade nos dias de hoje é algo terrivelmente em trevas. E Jesus chora também, sabe por quê, meu querido? Porque homens que se dizem pastores, líderes espirituais, estão como lobos vorazes, consumindo o rebanho de Deus, conduzindo-os para o abismo. E o complexo de manada está sendo posto no meio do povo. Eles seguem como um rebanho assustado, completamente alienados pelas coisas do mundo. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão perdidos e que não conseguem enxergar a cruz, que não conseguem enxergar Cristo, que não conseguem enxergar a salvação. Que Deus os abençoe grandemente. Eu oro rapidamente dizendo: Pai nosso que estais no céu, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão daqueles que estão perdidos, estão completamente escravizados e são feitos cavalos do Satanás. Pai amado, liberte-os. Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas, que o Senhor os resgate um dia, Senhor, e que eles possam enxergar além das coisas do mundo. Eu oro por todos aqueles que recusam a palavra de Deus, para que um dia eles sejam convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus chorou por nós e ainda chora. Que Deus os abençoe.